Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos e que Deus ele possa, assim, em Cristo Jesus, estar abençoando e também falando, tremendamente aos vossos corações através da santa palavra do Senhor, A Bíblia diz no livro de Salmo, de número 119, e no seu verso 105, que lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e luz, para os teus caminhos. E também a palavra do Senhor diz no livro de Lucas, no seu capítulo 15, e o seu versículo 8 ao 10, por aí, sobre uma parábola que o próprio Senhor Jesus, ele nos narrou, dizendo sobre uma mulher que perdeu a sua dracma, e ela perdendo a sua dracma, ela procurou com diligência, e ela achando, ela reuniu as suas amigas e ela, deu uma festa e disse: alegrai-vos, porque hoje encontrei a minha dracma perdida. Sabemos que quando Jesus contou essa parábola, foi com o intuito, de nós nos exaltar através dessa parábola, sobre a questão de um pecador, que ele possa estar no mundo do pecado. Quando ele ouve a palavra de Deus, que ele aceita, confessa Jesus como seu Salvador, a Bíblia diz que há mais festa no céu pelo justo, pelo ímpio que se converte, dos seus pecados, do que por 99 que já não depende de salvação. É os anjos de Deus, quando uma alma se rende aos pés do Senhor, eles jubilam, faz festa no céu, segundo o que a própria palavra de Deus nos revela, nos ensina. E então que nós viemos nessa tarde tirar um pouco do nosso tempo. Nós sabemos que hoje as plataformas digitais, ela criou a forma de fazer vídeos, curto de 30 segundos, shorts, curto de 30 segundos. E isso é muito bom para os criadores de conteúdo e também para as plataformas, Mas avaliamos que às vezes tem pessoas que ele tira muito tempo, mais de 40 minutos, uma hora nas redes sociais. Imaginamos que se você for assistir vídeos curtos, de 30 segundos, em 40 minutos, uma hora, você assiste mais de 40, digamos assim, vídeos. Aí quem sabe, se você não tiver a sua mente focada mesmo em Deus, você pode ouvir, assistir alguns conteúdos irrelevantes que pode tirar você do foco, a sua conectação com Deus. Imagina que você passa 40 minutos, não dizendo que esse vídeo vai ter essa durabilidade, mas você passa 40 minutos, tira um pouco do seu tempo para ouvir a palavra de Deus. Talvez você pode, quem sabe, até estar vendo coisa que pode fazer você desviar os teus pés, e através da palavra, como foi o caso do Salmo 73, de Asaf, que por ele ficar assim, invejado dos ímpios, ele quase ia desviando os teus pés. Mas ele vindo para a casa do Senhor ouvir a palavra, ele fez o quê? Descobriu o fim dos ímpios e a recompensa daqueles que servem a Deus. Então é isso que a palavra de Deus faz. Quando nós tiramos tempo para assistir a palavra de Deus, nós não temos nada a perder, nós só temos que ganhar. Como foi o caso de Marta e Maria, Maria sentou aos pés de Cristo para ouvir a palavra, e Marta estava preocupada com os afazeres. Então tem uma palavra da parte de Deus hoje para a sua vida e para a minha vida, e através dessa palavra eu tenho certeza que Deus ele vai estar falando aos nossos corações, em nome de Jesus. A palavra qual o Senhor colocou no meu coração está no livro de 1 Samuel, capítulo 9, eu vou estar lendo a partir do verso 2. Diz assim a palavra do Senhor, o tema da palavra: Saul busca a jumenta extraviada e vai ter com Samuel. Capítulo 9, 1 Samuel, lendo aqui a partir do versículo 2. E tinha ele um filho, cujo nome era Saul, moço tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo
do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. E extraviaram-se as jumentas de Quins, pai de Saul, e disse Quins a Saul: seu filho, toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. E então atravessaram a região montanhosa. Atravessaram a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa não as encontraram. Depois passaram a terra de Salim, porém elas não estavam. E ali passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Louvado seja Deus, né? Eu vou encurtar mais um pouco a mensagem, né? Parar por aqui, para que o vídeo ele não fique também um vídeo muito, né? Muito grande, muito esticado, né? Então, nós sabemos que aqui, Quins, o pai de Saul, as jumentas ali haviam se extraviado, e a palavra aqui diz que ele vai mandar Saul pegar um dos seus moços e procurar as jumentas que havia extraviado. Como aqui a palavra nos mostrou que Saul ele sai para procurar as jumentas e não encontrou. Então, se nós for proceder o estudo, a palavra vai nos revelar que eles não encontrando a jumenta, então eles vão ser ali instruídos para que ele vai até o vidente, né? E ali o vidente, ele ia mostrar o caminho que eles poderiam seguir para encontrar aquelas jumentas que havia de extraviado. Porque nos dias de hoje, a pessoa que é conhecido como profeta, naqueles dias não era conhecido como profeta, era visto como vidente. Só que a palavra vai dizer que antes de Saul chegar até Samuel, né, ao vidente Samuel, ele estando orando a Deus, o Senhor revelaria para Samuel que ia chegar um homem, né, na sua casa, e aquele a qual ia chegar, né, que era Saul, ele viesse ali levantar, ou seja, consagrar como um príncipe, né, de Israel. Porque o povo estava sofrendo na mão dos filisteus, e o povo clamaram a Deus, e Deus ouviu a súplica, o clamor do povo, e aí então queria agora levantar uma pessoa para ser o dominador de Israel, né, governar, para que viesse livrar o povo da mão dos filisteus. Então você vê que hoje, como eu comecei a mensagem dizendo, é sobre questão do tempo, né? As pessoas hoje em dia, eles não querem dar mais um tempo de algo que tem prioridade para as coisas de Deus. As pessoas estão mais preocupadas com as coisas terrenas, com as coisas materiais, do que com as coisas do alto. Você vê que Saul ali estava preocupado, o pai de Saul, ele estava preocupado com as jumentas que se havia extraviado, mas a gente não vê aqui ele mostrando uma preocupação com o povo de Israel que estava ali sofrendo nas mãos dos filisteus. E a palavra de Deus vai dizer ali que Deus então estava preocupado com algo maior, que era aquela nação que estava ali sofrendo. Então você vê que aquela jumenta que havia extraviado já foi uma estratégia de Deus, né? Que Deus ele sabe como trabalha, para que Saul saísse para procurar aquela jumenta, e ali Deus marcar aquela situação para que ele fosse até o vidente, né, Samuel, para que ali ele fosse levantado como um príncipe daquele povo, para livrar, ser um libertador daquele povo, para tirar das mãos dos filisteus. A Bíblia diz em Mateus, né, 6,33, mas buscar o reino do céu e a sua justiça, e a demais coisas vos será acrescentado. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, nesse dia de hoje, eu tenho uma palavra, né, para dizer para cada um que venha ser um assistente, né, assistir esse vídeo e ouvir a palavra de Deus, que você não venha se preocupar com as coisas terrenas e nem com aquilo que você possa perder, quem sabe, aqui nessa vida secular. Mas que você e eu viemos se preocupar mais, dar prioridade
para a nossa salvação eterna, porque nós podemos não ter nada, mas se nós tiver a nossa salvação eterna, nós tem tudo. Mas se nós tiver tudo aqui neste mundo, e lá no céu naquele dia não tiver o nome escrito no livro da vida, não vai adiantar de nada as coisas terrenas, porque aqui tudo é passageiro. A Bíblia nos exorta que nós temos que juntar tesouro no céu, aonde a traça e o ferrugem, né, não corrói. Louvado seja Deus, né? Então ali Saul estava preocupado com aquela jumenta, mas Deus, né, tinha algo maior que ele queria fazer, né, que era libertar o seu povo. E ali Deus usa o vidente, né, Samuel, em sonhos, e quando Saul chegou, ele vai dizer ali para, né, o Espírito Santo de Deus vai dizer para Samuel que aquele era o homem a qual ele tinha avisado que ia chegar até ele. Então você vê como é que Deus ele trabalha, né? Talvez através dessa palavra que eu estou falando para pessoas que você ultimamente tem tido muitas percas, né? E talvez você tenha pedido uma direção para Deus. Não sei se na área sentimental, se na área conjugal, financeira, quem sabe na área da saúde, mas às vezes você pede um direcionamento para o Senhor. E nesse dia de hoje, o Senhor, através dessa palavra, Ele está, louvado seja Deus, te direcionando, né? Porque talvez você perdeu algo, mas Deus está usando esse cenário, desse tempo que talvez você teve grandes percas, para poder, louvado seja Deus, trazer um tempo, né, diferente, trazer, louvado seja Deus, né, um tempo de restituição, né, para a sua vida. Você vê que Jó ele perdeu tudo, mas quando Deus resolveu abençoar Jó, ele virou o cativeiro de Jó e deu a Jó em dobro tudo aquilo mais do que o que ele havia perdido. Porque o Deus que nós servimos, Ele é um Deus da restituição. Então que nós viemos ficar com essa palavra, né? Que nós viemos se desapegar às coisas material, do materialismo e pensar mais no alto, né? No reino do céu, na justiça de Deus, porque quando nós fazemos isso, a demais coisa, Ele acrescenta nas nossas vidas, porque o nosso Deus, Ele é um Deus da multiplicação. O salmista Davi disse: eu já fui jovem e hoje sou moço, mas nunca vi um justo e a sua descendência mendigar um pão. Ao contrário, vai ter e ajudar e não viver necessitado, né? Então que nós podemos tomar posse dessa palavra e que Deus ele possa falar melhor ao coração de cada um, talvez aquilo que eu não pude me expressar. Mas eu quero, antes de concluir essa mensagem, eu quero fazer uma oração. Louvado seja Deus, né? Se aquela pessoa que estiver me assistindo, de repente, quiser curvar a sua cabeça por um minuto, né? E fechar os seus olhos e orar juntamente comigo, possa ser hoje ainda, nesse dia 3, né? Ou quem sabe o dia que esse vídeo vai chegar até você, você pode fazer essa oração, levar os seus pensamentos a Deus, e Deus ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te dar a estratégia, a saída, a direção para aquilo que você tem pedido da parte de Deus, creia em nome de Jesus. Amado Deus, eterno e soberano Pai, Senhor da glória, a sua palavra, Senhor, nos revela sobre aquela jumenta, Senhor, que havia de extraviado. Mas ali, Senhor, já foi uma forma do Senhor trabalhar, que o Senhor criou para poder abençoar o seu povo, que estava ali clamando porque eles estavam cativos na mão dos filisteus. E ali o Senhor queria, Pai amado, levantar uma pessoa para ser libertador do povo de Israel. Pai amado e Deus querido, Pai amado, através dessa mensagem, eu estou falando para pessoas que tiveram grande perca, meu Deus. Talvez que estão precisando de algo na área sentimental, conjugal, física, espiritual, financeira. Talvez seja um livramento, uma causa, Pai amado, que está cerrada na justiça. Talvez, Pai amado, foi pessoas que perderam algo que acham que não vão mais restituir. Mas o Senhor é um Deus da restituição. E nessa tarde, Senhor, desse dia de hoje, 3 de janeiro de 2026, eu quero profetizar a bênção do Senhor sobre este lar, sobre essa casa. A sua palavra diz no livro de 2 Crônicas: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter, se arrepender dos vossos pecados, eu ouvirei do céu e sararei a terra.
E o Senhor disse que agora estaria os seus ouvidos atentos, inclinados para ouvir o clamor do seu povo. Isaías 59, o Senhor diz que as tuas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar, nem agravados os seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades e os vossos pecados faz divisão entre vós e o vosso Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre este lar, sobre essa casa. Eu quero profetizar, Senhor, sobre as plataformas aonde, Pai amado, essa mensagem ela vai ser divulgada. Que o Senhor venha estar abençoando, Pai, cada telespectador, cada ouvinte, seja, Pai amado, uma pessoa vista como um grande financeiramente, ou pessoas, Pai amado, quem sabe pequena na área financeira, quem sabe, Senhor, também, Senhor, nas suas palavras, porque tem pessoas que às vezes se sentem pessoas pequenas, tanto financeiramente como talvez na estrutura financeira, como também talvez, Pai amado, nas suas palavras, como Moisés disse que ele é um homem pesado de lábios e de língua. Mas o Senhor disse que colocaria a palavra na boca de Moisés, para que ele falasse assim aquilo que o Senhor colocasse sobre os lábios de Moisés. Senhor, eu quero profetizar sobre essa vida dessa pessoa, que talvez se acha e se julga uma pessoa pequena, que não sabe nem falar, como foi o caso de Jeremias. Mas eu quero profetizar crescimento espiritual nesse ano de 2026 para todos aqueles, Pai, que ouvir a sua palavra e crê, porque a sua palavra diz: se crês, verás a glória de Deus. A fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Senhor, abençoa essa pessoa que está na cama, Senhor, no leito da enfermidade, essa pessoa que depende de uma cura, aquele, quem sabe, que está na UTI, na CTI, num balão de oxigênio, no trauma, na sala vermelha, aqueles que estão debaixo de um prédio, de um viaduto, aqueles que estão, Senhor, com problema financeiro, conjugal, na área, Pai amado, sentimental, pessoas, Pai amado, que estão sofrendo síndrome do pânico, a estresse, a ansiedade, quadro depressivo, pensando no suicídio, de tirar a própria vida, Senhor. É esse o intuito dessa palavra, é abençoar, Senhor, aqueles que necessitam ser abençoados. Ah, Senhor Deus amado e Pai querido, Santo de Israel, o Senhor tem o poder, Senhor, nesse dia de hoje, que essa mensagem, Pai amado, está sendo gravada, meu Pai, e vai ser compartilhada com pessoas que necessitam. Se o Senhor quiser, o Senhor é Deus para levantar e ressuscitar, suscitar vidas que estão, Senhor, cativa, no cativeiro oprimida, meu Pai, precisando de uma libertação. Pai, em nome de Jesus, pessoas que estão sendo confrontadas, ameaçadas, pessoas, meu Pai amado, que o Senhor me revela através dessa oração, que está, Pai amado, sofrendo pressão psicológica, meu Deus, meu Pai. Pessoas que estão sofrendo pressão psicológica na mente. Deus, em nome de Jesus, Tu és o Deus vivo, o Deus que todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. Essas pessoas que já não dormem bem, Senhor, pessoas que têm sofrido pressão na mente. Mas eu quero profetizar nesse dia de hoje que todo o mal venha bater em retirada em nome de Jesus e que essa pessoa venha ser liberta para a glória de Deus. Que você venha tomar posse em nome de Jesus. Porque nesse momento aqui, enquanto eu orava, eu poderia sentir isso da parte de Deus de forma legível e bem clara. De pessoas, não sei quem é essa pessoa, que você vai assistir essa mensagem, que você está sofrendo uma pressão no seu psicológico, na mente. E você sabe que Deus está falando contigo. Mas se você crê, como diz a palavra de Deus, hoje tu verás a glória de Deus. Eu profetizo esse mal caindo por terra, toda essa obra ao contrário. Eu profetizo em nome de Jesus que esse mal vai bater em retirada. E o nome do Senhor será glorificado. Essa mensagem não está sendo à toa. É uma mensagem de direcionamento para pessoas que estão necessitadas de ouvir essa direção da parte de Deus. Que você venha tomar posse e receber sua vitória em nome de Jesus.